Então, boa noite, pessoal, mais uma vez, Saravá. Hoje, nós, na esteira do que nós discutimos na quinzena passada, sobre iniciação, né, o que é, para que serve, como faz, nós vamos discutir juntos aqui um pouco sobre a figura do mestre, o mestre espiritual, o mestre de iniciação. E, como sempre, eu gosto de começar, antes de falar o que uma coisa é, eu gosto de desfazer algumas confusões conceituais a respeito, para evitar, enfim, o que é pior do que a ignorância, que é saber que se sabe algo que na verdade não se sabe. Então, vamos tratar de algumas figuras próximas, vizinhas, a do mestre espiritual, mas que são figuras que não se confundem com a do mestre. Às vezes essas várias figuras estão concentradas numa mesma pessoa, mas as funções são sempre diferentes, são sempre distintas. São pelo menos conceitualmente distintas, ainda que elas estejam reunidas numa mesma pessoa, né? A primeira figura que parece ter alguma coisa a ver com o mestre é a figura da autoridade administrativa burocrática de um determinado templo, né? Aquele que toma decisões, o hierarca administrativo de uma determinada comunidade espiritual. E essa é uma figura de um certo aspecto formal, institucional. Às vezes é o próprio mestre espiritual ou líder religioso, às vezes não, né? Então, eu vejo que muitos umbandistas têm uma relação com os seus pais de santo, mães de santo, que idealmente seriam mestres espirituais, né? Mas tem uma relação como que de um inferior administrativo, hierárquico, né? Que não tem admiração, não tem amizade, não tem aquele açúcar todo que tem numa relação genuinamente mestre-discípulo, e é uma relação puramente administrativa, como se fosse uma empresa. Tem o dono da empresa, a quem você deve acatamento, porque senão você é mandado embora, né? Isso não é um mestre espiritual necessariamente, tanto que os chefes de empresa, os chefes de organizações várias, que são autoridades administrativas, nem por isso são mestres espirituais, orientadores espirituais. Então vejam que essa primeira figura com a qual nós não podemos confundir o mestre é uma figura de um certo aspecto institucional, burocrático, hierárquico, né? Uma segunda figura que pode parecer que nós podemos confundir a figura do mestre é a figura de um amigo, no sentido de um certo aspecto comunitário social, ou seja, tanto o discípulo quanto o mestre participam de uma mesma comunidade social, de uma mesma comunidade espiritual, e isso é o que poderia definir a figura de um amigo, né? Mas não basta ser amigo para ser mestre ou para ser discípulo, né? Embora mestre e discípulo sejam amigos, devam ser amigos, idealmente, o mestre não se esgota na figura do amigo, que é uma figura mais horizontal, mais, de uma certa forma, informal, né? Justamente por conta de que essa segunda figura tem um certo aspecto comunitário, social, afetivo, sentimental, num sentido bastante normal, bastante corriqueiro na vida. Nós temos muitos amigos e não temos tantos mestres assim, né? É mais fácil achar amigos do que achar mestres espirituais. Então, e eu digo isso porque muitas vezes a figura do mestre acaba sendo banalizada, justamente porque os verdadeiros mestres eles se colocam como amigos e muito próximos dos seus discípulos. Nós já vamos tratar mais a respeito desse assunto. E uma terceira figura que eu separei aqui para nós distinguirmos, apartarmos, separarmos conceitualmente ao menos a figura do mestre, é a figura do instrutor técnico, né? Então, vocês vejam que
do que eu estou falando quando falo sobre um instrutor, uma espécie de um instrutor, um capacitor técnico? Estou falando daquele que passa conhecimentos e técnicas relativas à magia e mediunidade. Sobretudo no contexto de terreiro, é disso que se trata. Isso é um instrutor técnico, isso um professor, um orientador de uma determinada técnica, de uma técnica exterior, como operar energias sutis, etc. e tal. De novo, essa figura pode estar cumulada na figura do mestre espiritual, mas o ofício de transmitir esses conhecimentos e técnicas a respeito de magia e mediunidade nada tem a ver, ou muito pouco tem a ver, com a orientação genuinamente espiritual, e nós já vamos deixar isso mais claro, né? Essas reflexões sobre essas distinções, eu comecei a ter já cedo, porque via nas dedicatórias dos livros do meu mestre, quando ele dedicava ao mestre dele, ele falava a Woodrow Wilson da Mata e Silva, mestre Apacani, meu mestre, meu pai, meu amigo. E ali eu comecei, então, a sondar essas funções diferentes que, muitas vezes na nossa tradição, se acumulam numa mesma pessoa, né? Mas, de toda forma, amigo é amigo, pai é pai, mestre é mestre, instrutor é instrutor, autoridade administrativa é autoridade administrativa. Então vejam quantas coisas eu já estou jogando sobre a mesa, e geralmente a gente acaba não discernindo esses papéis ou essas funções, né? Esse é o primeiro ponto da minha exposição. Um segundo ponto que eu gostaria de já deixar assentado é de que a figura do mestre não é, como se diz, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? O mestre, ele está a meio caminho entre essas duas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo com muita facilidade pessoas recaindo para dois extremos opostos e que ambos são igualmente ruins para o discipulado, né? O primeiro extremo é o extremo de cair numa ideia de que o mestre tem uma superioridade absoluta, inatingível, né? Você começa a cair numa certa mentalidade de seita, numa mentalidade de idolatria, de endeusamento, né? Que é pouco realista e é pouco saudável, né? Do ponto de vista, inclusive, psicológico, né? É muito comum que pessoas tenham, por uma série de complexos e dificuldades psicológicas, uma necessidade de projetar, né, uma espécie de um pai ou de alguém que é soberano, né, em termos absolutos, eternos, permanentes, como se o mestre fosse algo de essencialmente diferente de nós, discípulos, e estivesse para sempre acima de nós em todos os aspectos, etc. e tal, né? É evidente que a coisa não é assim, nós já vamos ver qual é essa superioridade que o mestre tem em relação ao seu discípulo num contexto espiritual. Esse é um extremo, né, do endeusamento, da idolatria, né, dos discípulos apalermados, apatetados, que acabam sendo presas fáceis de falsos mestres, de charlatães. Por isso mesmo, essa psicologia do discípulo fanático é uma psicologia que é muito pouco saudável e muito pouco promissora espiritualmente, né? Esse é um extremo. Para combater esse extremo, às vezes a gente cai no extremo oposto, né? Que é o extremo de conceber a relação entre o mestre e o discípulo como uma relação pautada por um igualitarismo igualmente falso, um igualitarismo igualmente artificial, falso, né? Ora, o mestre não é nem algo de essencialmente superior, absolutamente superior, permanentemente superior, mas ele também não é absolutamente igual, ele não está em todos os sentidos, e especialmente no sentido espiritual,
Ele não está numa posição de igualdade em relação a nós, porque se estivesse, nada justificaria eu querer ser discípulo dele, certo? Ali onde há uma horizontalidade total, o que é possível ter é a amizade. Não é possível ter uma filiação, uma subordinação, ainda que crítica, vigilante, etc. e tal. Não há como ter uma entrega, não há como ter uma relação de aprendizado, de esvaziamento, de combate a resistências, etc, etc e tal. Então, o mestre ele não é nem absolutamente superior, nem absolutamente igual ao discípulo em todos os sentidos. O que que ele tem, então? Qual é esse meio do caminho virtuoso entre esses dois extremos? É o seguinte, o mestre, que é mestre mesmo, tem, em relação ao seu discípulo, uma superioridade provisória, parcial, relativa, mas muito relevante. Eu vou repetir. O mestre, que é mestre mesmo, mestre espiritual de fato e de direito, tem em relação ao seu discípulo uma certa superioridade, mas que é, de um lado, uma superioridade provisória, ela não vai ser sempre assim, né? No passar ou dos anos, se o discípulo for bom, ou das vidas, essa superioridade vai deixar de existir, idealmente. Se a iniciação funciona, o discípulo vai se tornar bom o suficiente para se equiparar ao seu mestre, hora ou outra. Então, ela é uma superioridade provisória. Ela é uma superioridade parcial e relativa a certas coisas, a um certo domínio da existência, ainda que um domínio privilegiado, que é o domínio da espiritualidade, é um domínio apenas. Por exemplo, eu tenho alguns discípulos aqui, né, que são, cada um deles, muito superiores a mim em diversos aspectos da vida, né? Nas suas profissões ou nas suas habilidades de temperamentos. Muitos dos meus discípulos têm facilidades em termos de temperamento naquilo que o meu temperamento tem certas dificuldades ou fraquezas, ou seja, não é uma superioridade total, é uma superioridade parcial, relativa, mas em relação a um domínio relevante. Essa é a última característica que eu coloquei nessa superioridade. É uma superioridade relevante porque, apesar dessas outras superioridades que o discípulo pode ter em relação ao seu mestre, fato é que naquilo que interessa à lógica iniciática, naquilo que interessa à vida espiritual, o mestre tem uma certa superioridade, no mínimo, de ser mais antigo no caminho e, portanto, ter melhores condições de avaliar o melhor caminho a seguir, no mínimo isso. Mas, em geral, o mestre espiritual de verdade é uma pessoa, como nós já vamos ver daqui a pouco, é uma pessoa que procura estabilizar e realizar dentro do seu interior um sem número de excelências virtuosas que faz com que ele seja realmente uma pessoa diferente, uma pessoa incomum de encontrar no mundo. O que não significa que ele vai ser destituído de defeitos, né? Nós também já veremos isso com mais detalhe. Só que vejam que interessante, eu qualifiquei essa superioridade do mestre como provisória, parcial, relativa, relevante, e tem um último qualificador que coloquei aqui para essa superioridade, que é uma qualidade paradoxal. Essa superioridade do mestre é uma superioridade servil. Na relação mestre-discípulo de verdade, quem serve é o mestre, não é o discípulo. O discípulo é quem é servido. O mestre é quem serve. Eu não estou me referindo aqui a pequenos gestos de gratidão e de deferência, como curvaturas ou oferecer, o senhor quer uma água? Porque o bom discípulo, como nós vamos ver na quinzena que vem, ele está o tempo inteiro querendo retribuir as benesses que ele reconhece ter recebido do seu mestre.
e o que ele pode fazer por ele são esses pequenos gestos de deferência, acatamento, agrado, etc. e tal. Mas naquilo que realmente interessa, o mestre é quem é o servo da relação, é ele que está em serviço. Certo? Então, queria falar um pouco, esse é o segundo tópico da minha exposição, que raios de superioridade é essa que os mestres espirituais têm, né? Então, acho que fui suficientemente claro a esse respeito. Vamos para o terceiro ponto da aula, que é o seguinte: mas afinal de contas, o que é que um mestre espiritual faz exatamente? E idealmente, né? Num contexto sério, num contexto em que se trata realmente de um mestre espiritual, né? Bom, tem algumas coisas a serem ditas aqui. O mestre espiritual, ele acima de qualquer coisa, e sem prejuízo de tantas outras coisas que ele faz, ele transmite aos seus discípulos uma certa influência espiritual. Essa é uma categoria técnica, tá? Influência espiritual. E essa influência espiritual é algo que aponta para um modo de ser, um modo específico de ser no mundo, de ser e de existir. Um modo de ser que se pauta por uma visão cada vez mais correta e precisa da realidade tal como ela é, e que se pauta também por uma vontade cada vez mais alinhada ao que nós podemos chamar de bem, né? Ou de virtude, ou de excelência. Essa influência espiritual, ela retifica o intelecto e a vontade, ou seja, retifica a alma do discípulo, que é constituída dessas duas porções, a porção cognitiva e a porção volitiva, ou seja, a porção do conhecimento e a porção da vontade, ou sabedoria e amor, né? Então, isso não é pouco, né? Essa influência espiritual, ela é também algo que pode ser dito como sendo assim: o mestre é um modelo exemplar, ele é um exemplo concreto, exterior ao discípulo, que lhe serve de inspiração à realização espiritual. Então, isso já mostra que o mestre ele não precisa ser um realizado em sentido total, pleno, absoluto e tal. Existem graus aí de mestrado, mas é bastante evidente que não é necessário haver uma iluminação espiritual completa, definitiva e absoluta para que só então esse ser possa exercer a função de mestre. Mestres espirituais não precisam ser perfeitos, eles precisam ter condições mínimas que nós vamos discutir logo na sequência. A esse respeito, eu queria ler um seguinte trecho aqui do livro Introdução ao Tantra, de Lama Yeshe. E quando ele está falando sobre guru, é dito assim: a principal razão para a atual degeneração religiosa do Oriente e do Ocidente é a escassez atual de bons exemplos espirituais. Se alguém nunca conheceu um ser altamente realizado, não tem como perceber nem imaginar as possibilidades ilimitadas da consciência humana. Não é suficiente para isso haver textos que registrem os feitos e realizações de mestres de um passado recuado. Por si mesmas, tais histórias não podem nos inspirar muito. Aí ele segue, etc e tal. E daí ele conclui: a única maneira de aquietar esses sentimentos de dúvida quanto às possibilidades da consciência humana, a única maneira de aquietar esses sentimentos de dúvida, incapacidade e cinismo consistente em ficarmos frente a frente, não, consiste em ficarmos frente a frente com alguém que ativou em algum grau o seu potencial mais elevado. Só assim poderemos ter um exemplo de pureza e evolução espiritual que podemos ver e constatar com o tempo em nós mesmos. Então,
esse trecho fala sobre esse caráter exemplar do mestre, no sentido de ele dever ser um exemplo da promessa iniciática. Ele tem que ser um exemplar vivo disso. Ele tem que ser um espécime vivo que concretiza em algum grau, mínimo que seja, a promessa iniciática, a promessa da realização espiritual. Também separei um trecho pertinente aqui, para vocês verem como não é ideia minha, né? E o René Guénon, no livro Iniciação e Realização Espiritual, ele diz: contrariamente ao que muitos parecem imaginar, nem sempre é necessário, para que alguém seja apto a desempenhar este papel dentro de certos limites, que tenha alcançado ele mesmo uma realização espiritual completa. Deveria ser evidente que é preciso muito menos do que isto para ser capaz de guiar validamente a um discípulo, pelo menos nos primeiros estágios de sua carreira iniciática, certo? Então, há um certo consenso de que o mestre não precisa ser perfeitamente realizado, né, mas que ainda assim ele pode exercer a função de mestre espiritual, genuinamente falando. Mas vamos voltar à pergunta: o que faz um mestre espiritual? Não estou falando de instrutor magístico, instrutor mediúnico, líder de terreiro, hierarca administrativo do terreiro. Estou falando de mestre espiritual. O que ele faz? Ele, com a sua presença e com a sua exemplaridade viva, através de uma interação com os seus discípulos, que é uma interação de mente a mente, né? Ele os incita, ele os convida a serem melhores. Ou seja, alguém que vai aprender a tocar piano vai tocar piano melhor, né? Isso foi dito recentemente aqui num rito aqui no Templo de Curitiba. Alguém que aprende a pintar vai pintar melhor. E alguém que se realiza espiritualmente, o que consegue fazer melhor? Esse alguém consegue ser melhor, né? Consegue existir melhor, consegue se relacionar melhor com a realidade. Ou seja, o poder transmitido na iniciação, o poder espiritual, que não tem nada a ver com atravessar a parede, fazer pirueta de fogo e outras bobagens, o verdadeiro poder espiritual transmitido pela iniciação é o poder de ser melhor. Não no sentido moralista, no sentido meio bocó de ser bonzinho, nada disso. É ser melhor, ser de forma mais competente, mais plena, mais livre, mais feliz, ou seja, mais de acordo com a realidade. É disso que se trata o ofício do mestre espiritual. E falando de forma mais concreta, para conseguir fazer isso, o que ele precisa fazer, né, de forma mais concreta? Ora, ele precisa formar, reformar e transformar ideias, valores e comportamentos, né? Pensamento, sentimento e ação, né? Os três caminhos. Formar, reformar e transformar ideias, valores e comportamentos. E isso não é nada fácil, porque as nossas ideias, os nossos valores e os nossos comportamentos, eles são habituais. Para falar em termos orientais, eles são como que kármicos, no sentido de inerciais. Se você pensa de uma determinada forma, você tende a continuar pensando daquela forma. Se você sente de determinada forma, você tende a continuar sentindo daquela forma. Se você age de uma determinada forma, igual, você tende a continuar agindo exatamente daquela forma. Então o mestre, ele luta contra a inércia do seu ego-personalidade. Ele luta contra as resistências que esse mesmo ego-personalidade oferece à sua transformação. Mesmo que seja uma transformação para melhor, o ego resiste, né? Então, para formular a mesma coisa de outro jeito, o que o mestre faz é conformar, veja, eu falei formar, reformar e transformar. Agora eu estou falando conformar. Conformar, dar a mesma forma, né? Conformar a mente do discípulo à verdade,
o seu coração ao bem, a sua vontade ao bem e as suas ações, a realização dessa verdade, desse bem. É disso que se trata o ofício do mestre. E ver-se logo que não é nada fácil. Né? Bem, para conseguir fazer isso, o mestre espiritual ele precisa de determinadas qualidades em grau mínimo. Mínimo no sentido de pelo menos um tanto ele tem que ter. Né? E então eu vou agora no quarto ponto da aula falar um pouco sobre essas qualificações mínimas do mestre genuíno, do mestre autêntico, né? Do mestre de verdade. Eu costumo brincar, mas nessa brincadeira tem um belo de um fundo de verdade, que antes de tudo, o mestre de verdade, ele deve ter, e ele tem sempre, um certo constrangimento de ser chamado assim. Ele percebe com clareza a sua imperfeição e essa clareza faz com que ele tenha um certo pudor, uma certa timidez até, de vestir esse figurino, né, do mestre, ou seja, de alguém que vai ter uma certa superioridade, etc. e tal. E esse constrangimento ele também se justifica pelo seguinte: o mestre de verdade ele não gosta dessa superioridade, mesmo que parcial, relativa, tudo que eu disse antes. Ele não gosta, ele quer logo que seus discípulos se ombreiem com ele e até o ultrapassem o mais rapidamente possível. Se ele não quer isso, ele não é mestre de verdade. Ele é um falso mestre, ele é um cego guia de cego. Ele é um narcisista, ele é um charlatão, ele é um mentiroso. Não é isso? Então, o mestre de verdade, ele tem um pouco esse recato de não querer ficar mandando na vida dos outros. Ele tem ojeriza isso. Às vezes o discípulo vem e fala assim, o que eu faço? Quem é manipulador adora essa situação. Então você vai lá e faça isso aqui que eu estou dizendo. Ó. O mestre de verdade fala assim, olha, eu não sei bem, o karma é teu, você se vira, mas podemos discutir junto aqui o que é melhor, né? Eu não sou onisciente, vamos discutir junto isso aí. Né? Então, isso que eu estou dizendo, em outras palavras, é o seguinte: aquele que tem muita ambição e que fica muito à vontade no papel de estar acima dos outros, essa pessoa provavelmente tenha problemas psiquiátricos, psicológicos, no mínimo, de complexos, seja de complexos de superioridade ou de inferioridade. Ele não está bem com ele mesmo, ele não é uma pessoa saudável ainda. Porque ele está à vontade demais numa posição que é incômoda a quem realmente é realizado. Né? Ora, os verdadeiros mestres, eles levam a sério aquela advertência do cegos guias de cegos. Não tem coisa que eles temam mais do que ser exatamente isto. Né? Cegos, guiando outros cegos. Ou seja, o mestre de verdade tem escrúpulo, tem honestidade, tem recato, tem pudor, tem até uma certa e discreta aversão a essa condição de superioridade, ainda que seja provisória, ainda que seja parcial, etc. e tal. Esse é o primeiro ponto. Né? Mas há um critério decisivo e formalmente mais preciso de responder essa pergunta. Quais são as qualidades mínimas, as qualificações mínimas que um mestre tem que ter? Qual é o critério decisivo para responder essa pergunta? E eu acho que a formulação é a seguinte, né? O mestre ele deve ter conquistado e estabilizado no seu caráter, no seu ego-personalidade, um grau significativo das várias virtudes. E não só, quando eu falo virtude, geralmente o pessoal pensa em bondade, né? Justiça, tal. São as excelências do coração ou da vontade, né? Mas tem as excelências da mente, né? Então, clareza, lucidez,
inteligência, inteligência prática, habilidade, tudo isso é virtude. Não esqueçam, quando eu falar virtude, eu estou falando virtude sempre nesse sentido amplo, né? Então o mestre deve ter conquistado pelo menos algum grau, mesmo que modesto, mas estabilizado razoavelmente um amplo leque de excelências internas. Ou seja, ele deve ser capaz de usar bem a sua personalidade em favor dos seus discípulos. Colocar a sua inteligência, ainda que não onisciente, né, a serviço dos seus discípulos. Colocar a sua força de vontade, ainda que não inquebrantável, ainda que sujeita a dúvidas, a oscilações, colocar todo o potencial da sua vontade a favor dos seus discípulos. E assim por diante. Ele deve ser habilidoso em contornar as artimanhas, né, da ignorância, do autocentramento e da indolência, né, da preguiça, da inação, tanto de si quanto dos seus discípulos. Então, para isso, ele precisa ter um mínimo de sabedoria, um mínimo de amor e um mínimo de poder, que são essas três feixes, né, das várias virtudes que as tradições filosóficas e espirituais conhecem, né? Como é? Temperança, justiça, prudência, humildade, etc, etc, etc e tal. Todas essas virtudes que a tradição filosófica conhece, define, mapeia, são importantes para o mestrado. Então, esse é o critério decisivo. O que um mestre precisa ser ou ter? Ele precisa ter essas excelências virtuosas razoavelmente estabilizadas dentro de si. É importante que o mestre tenha... Por que eu estou falando isso? Eu quero dizer que algumas dessas virtudes se destacam, né, no que nós estamos falando aqui. Por exemplo, a inteligência e a bondade, né? Essas duas elas têm muita importância no ofício mestral. Né? Então, inteligência, honestidade, bondade, eu arriscaria até um certo bom humor, uma alegria, um certo divertimento, né? Um certo encantamento com a vida, são critérios seguros para vocês avaliarem, para vocês levarem em conta quando vão avaliar e eleger um mestre. Né? A pessoa tem que ter uma inteligência viva, o que não significa erudição, não é verniz de erudição, é sabedoria mesmo, inteligência, saber usar a cabeça. Né? Honestidade, bondade, alegria. Vejam, porque ser uma pessoa pacífica, né? Se a pessoa que está ali dizendo-se mestre, né, é muito irascível, é muito briguenta, é muito truculenta, tem alguma coisa errada. A não ser que essa agressividade ou essa energia, né, para usar aqui um eufemismo, toda, sejam usadas de forma pedagógica em favor da iniciação. Isso é possível. Mas dá para perceber quando o sujeito está com raiva de verdade, quando ele está criando ali uma situação em benefício, né, do seu discípulo. É muito, pelo menos com o tempo, isso vai se tornando evidente. Né? Então, se ele não tem paz, se ele não tem alegria, tem alguma coisa errada, né? Porque é aquilo que eu disse há pouco, se o mestre não é um exemplar vivo da promessa iniciática, portanto, ele é uma pessoa mal-humorada, amargurada, infeliz, competitiva, narcisista, não sei o que, ora, por que eu vou querer esse troço chamado iniciação se o resultado é essa porcaria? Né? Eu só posso querer alguma coisa que me traga alguma vantagem. Não, eu não quero ser mal-humorado, não quero ser ranzinza, não quero ser briguento. Eu quero ser feliz, afinal de contas, né? Então, talvez aí seja um bom critério também. Acho que o mestre espiritual tem que ser feliz em alguma medida, né? Se ele não for, então que superioridade que ele tem? Em que sentido ele é superior? Né? Um sentido técnico, ele faz o álcool virar espiral de fogo, atravessa a parede, levita, adivinha pensamento, não sei o quê. Né?
E aqui entra, ao final desse quarto tópico da aula, eu já estou terminando, uma questão interessante. Vocês viram, eu estou falando nesse quarto tópico sobre as qualificações que o mestre tem que ter para ser mestre de verdade. E eu falei de um monte de coisa, mas eu não falei de poderes psíquicos. Eu não falei de poderes sobrenaturais. E não foi à toa, porque é irrelevante. É totalmente irrelevante. Adivinhar pensamento, é, adivinhar não sei o quê, ter premonição, é, ficar dando esses exemplos que eu dou sempre, né? Porque me escapam outros, mas essas bobagens que a gente supervaloriza só porque a gente vive num meio culturalmente tão materialista que qualquer coisa que não seja rapidamente explicável pela ciência, pela física e tal, a gente chama de espírito, né? Isso é espiritual. Né? Então, não foi sem razão que eu não listei os poderes psíquicos como requisitos para o mestrado. Você pode ter um mestre espiritual que não incorpora, que não tem sonho premonitório, que não consegue adivinhar o teu passado, que não consegue trazer o amor em 3 dias, que não nada disso. E por quê? Por que isso é possível? Porque, ora, eu acabei de dizer qual é a finalidade do ofício mestral. É transformar ideias, valores e comportamentos, otimizando a existência dos seus discípulos. Precisa fazer espiral de fogo para isso? Claro que não. Óbvio que não. E se fizer demais e ficar se exibindo na frente dos discípulos e dizendo, olha como isso é importante, tem que desconfiar. Tem que desconfiar. Por quê? A figura do bruxo, do feiticeiro, do marracida, é uma figura que, nas grandes tradições, é de menor importância. Ninguém quer ser. Porque não conta ponto lá para eles, entendeu? Não conta. Né? Então, eu quero ler mais um trechinho aqui, de novo, do Guénon a esse respeito, desse mesmo livro, Iniciação e Realização Espiritual, e eu prometo que eu estou terminando. Ele diz assim, o que agrava ainda mais a dificuldade é que aqueles que têm a pretensão de ser um guia espiritual, sem estarem qualificados para desempenhar este papel, provavelmente jamais foram tão numerosos como em nossos dias. E de fato, hoje em dia todo mundo é mestre, né? Até eu dizem que sou, vocês imaginem a barbaridade, né? E o perigo que se depreende disso é tanto maior quanto que, de fato, estas pessoas possuem geralmente faculdades psíquicas muito potentes e mais ou menos anormais, o que evidentemente não demonstra nada do ponto de vista do desenvolvimento espiritual e é inclusive um indício muito desfavorável a este respeito, embora não seja menos suscetível de enganar e de se impor a todos aqueles que não estão advertidos e que, por conseguinte, não sabem estabelecer as distinções essenciais. Né? Aqui, distinção entre bruxo e mestre espiritual, né? Entre feiticeiro e mestre espiritual. Não, as pessoas não sabem distinguir essas coisas. Né? Então, vejam, ele diz que essas dificuldades de confundir uma coisa com a outra são agravam a situação, né, da escassez de mestres espirituais nos nossos dias. Por quê? Porque as pessoas se fascinam muito com os poderes psíquicos a ponto de colocarem eles como critério para eleger mestre. Só que isso não tem, como ele diz aqui, né? Como que ele formulou aqui, ó? Esses poderes, evidentemente, não demonstram nada do ponto de vista do desenvolvimento espiritual. Isso é até óbvio, né? A gente não fala que tem mago negro? Nossa tradição não fala dos magos negros? Eles não conseguem produzir fenômenos, etc e tal? Não é novidade que eu estou trazendo, gente. Está nos livros, está desde sempre. Astral inferior, magos negros, solertes, não sei das quantas e tal, magos da Goécia, etc, etc. Isso tinha que ser óbvio. É óbvio que esses poderes podem ser usados por pessoas sem nenhum caráter, sem nenhuma iluminação. Isso é evidente. Né?
Ao final, apenas uma, uma lembrança aqui de coisas que eu aprendi no terreiro, né? Uma com um caboclo que me disse o seguinte: só existe uma única fonte, embora ela seja dupla, de autoridade espiritual. É o bem e a verdade. Não tem outra coisa. Tá? É o bem e a verdade. Só aprendi com o caboclo. Caboclo de Xangô. E aprendi com o Exu, também de Xangô, que não importa tanto, o problema não é tão grande se o mestre não for de verdade, desde que o discípulo o seja. Né? Então, se o discípulo for de verdade, tudo tende a dar certo. Né? Por quê? Porque se nós olharmos bem, todas as coisas podem funcionar, podem exercer a função mestral. Né? Até animais, quaisquer pessoas, coisas, objetos inanimados, qualquer coisa pode servir de suporte externo a um insight espiritual profundo. Tá? E quando você percebe isso, até os falsos mestres ou os mestres muito imperfeitos podem servir, podem ser úteis, podem exercer uma função magnífica na nossa vida se a gente souber aproveitar bem. Então, eu termino aqui com um pouquinho de atraso da minha meia hora e fico à disposição para ouvi-los. Vamos lá. Acho que pode cancelar a primeira gravação, né?